Garantida a indenização a um posto de combustível que foi incluído indevidamente na lista dos estabelecimentos que vendiam gasolina adulterada. TRF1 participa da reunião que visa criar o Parque Bosque dos Tribunais, em Brasília. É uma entrevista sobre direito ambiental. Entenda como será a aplicação da súmula 613, que acaba de ser editada, e impede a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, tema de muitos julgamentos no TRF1. A gente só está começando. Há um mês, o país viveu uma séria crise de desabastecimento. Alguns postos foram multados por praticar preços abusivos em razão da escassez do produto. Mas também circularam notícias falsas em relação à qualidade dos combustíveis. Quando o estabelecimento é prejudicado em razão dessas fake news, cabe indenização. Mas pode também ocorrer de a própria Agência Nacional do Petróleo errar e incluir indevidamente um posto na lista dos que vendem gasolina adulterada, conforme um caso que foi julgado pelo TRF da Primeira Região. Acompanhe. Frequentemente, os postos de combustíveis de todo o país passam por fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A ANP orienta os agentes econômicos do setor e também previne e repreende condutas violadoras da legislação pertinente, contratos e autorizações. Precisa, né? Porque dizem que tem muita gasolina adulteradas, né? Importantíssimo pela segurança do consumidor, né? Tem muito posto aí que a gente está abastecendo que o carro fica engasgando, fica falhando, né? Mas em uma destas ações, a ANP incluiu indevidamente o nome de um posto de Goiás na lista daqueles que vendiam combustível adulterado. E o caso foi parar na Justiça. O dono do posto afirmou que a informação inverídica foi divulgada no portal da agência e na imprensa, abalando a imagem da empresa. Já em primeira instância, a ANP foi condenada a pagar indenização e a incluir no site da agência e nos jornais uma espécie de retratação. O caso veio parar no TRF1 após recurso da ANP, que alegou não ter ficado comprovado os alegados danos morais. Mas a quinta turma do tribunal negou o pedido da agência. Para o relator, desembargador federal Souza Prudente, merece ser confirmada a condenação por litigância de má-fé, já que a inclusão indevida do nome do posto e a inércia da ANP em esclarecer pronta e adequadamente a verdade dos fatos não podem ser consideradas apenas mero erro da administração. A imagem da empresa estou flagrantemente agredida em razão da divulgação das informações falsas a seu respeito. Por unanimidade, a quinta turma do TRF1 considerou razoável a indenização fixada em R$200 mil e confirmou a sentença. E o desembargador federal Souza Prudente, relator desse caso aí que a gente contou na reportagem, repercutiu esse assunto comigo aqui no estúdio. E também a súmula 613, editada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata de um assunto importantíssimo sobre direito ambiental, a teoria do fato consumado. Esse é o nosso assunto do próximo bloco. Mas antes, já que vamos falar de meio ambiente, veja como foi a participação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na proposta de criação do Parque dos Tribunais em Brasília. A proposta do Parque Bosque dos Tribunais é que haja uma gestão compartilhada da área, a partir de um acordo de cooperação técnica que envolve o STJ, TSE, TST e órgãos do governo do Distrito Federal. Nosso anseio é que o TRF da Primeira Região venha compor esse acordo de cooperação técnica, né, fazendo a gestão compartilhada da área junto com STJ, TST e TSE. O plano de manejo do parque foi apresentado no dia 30 de maio no Superior Tribunal de Justiça. O documento é uma espécie de retrato da área com características específicas, como informações sobre relevo, fauna e flora, entre outras. Especialistas mostraram a riqueza biológica do parque durante a apresentação. Foi uma oficina de planejamento participativo, possibilitando o debate e as sugestões sobre o documento.
Então, através desses estudos, a gente mostra para a população qual é a importância dessa área e quais são as possibilidades de uso, de recreação e de lazer. Os parceiros vão poder administrar, reformar e fazer obras de infraestrutura no local, conforme os termos estabelecidos. Representantes do TRF1 estiveram presentes na oficina pública. O tribunal deve estudar realmente com cuidado essa possível participação, porque nós integraremos essa área, né, no futuro, quando viermos a mudar para a nova sede. Então, é uma área que vai ser de uso também dos servidores do tribunal, e seria importante que o tribunal se juntasse aos demais órgãos, hoje em dia o TSE, o TST e o STJ, para que a gente colaborasse nesse projeto. O parque tem 58 mil metros quadrados, fica no setor de Administração Federal Sul e foi idealizado para ser uma unidade de conservação do Cerrado e um lugar de convivência para servidores dos órgãos públicos da área e para a comunidade em geral. Nós levaremos então o plano para a anuência da Secretaria de Gestão Territorial, o IFAM, né? E a partir daí, com todas as autorizações legais, nós conseguimos iniciar as melhorias para o parque. A seguir, desembargador federal Souza Prudente, do TRF da Primeira Região, fala sobre a aplicação da súmula do STJ, que acaba de ser editada e diz o seguinte: não se admite fato consumado em matéria de direito ambiental. Eu volto já já. A não admissão da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental é o assunto de uma nova súmula aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, que poderá repercutir em licenças e projetos ambientais de grandes empreendimentos, tema de inúmeros julgamentos do TRF da Primeira Região. A nossa conversa hoje é sobre esse assunto, com o relator de vários processos relacionados ao meio ambiente no maior tribunal federal do país, o desembargador Souza Prudente, que explica essa nova orientação jurisprudencial. Acompanhe. Desembargador Souza Prudente, muito obrigado por sua participação aqui no programa Inteiro Teor. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar para poder tratar de temas relevantes de interesse público. O Superior Tribunal de Justiça, doutor Prudente, aprovou recentemente o enunciado de súmula número 613, no qual o texto diz: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. É recentíssimo este enunciado. Qual que é a implicação que o senhor vê dessa nova súmula nos casos relacionados a licenciamentos ambientais e outros mais relacionados ao meio ambiente que estão em tramitação no judiciário? Há uma implicação direta? Essa súmula, ela revela um passo importante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com reflexos, sobretudo em nosso TRF da Primeira Região, que tem uma jurisdição, né, bastante abrangente dos maiores biomas do território nacional, e a sua relevância dentro do contexto do direito ambiental se mostra da maior importância, porque ao esclarecer e orientar toda a jurisprudência ambiental, no sentido de que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, a súmula caminha na direção de eficácia plena do princípio da prevenção e também combate, assim, né, o retrocesso ecológico. A súmula, ela se revela num contexto de progresso ecológico, né? Orientando os magistrados brasileiros, sobretudo aqueles que lidam com a questão ambiental, no sentido de exercer uma jurisdição efetiva a ponto de determinar o desfazimento da obra agressora do meio ambiente, não é? E não se impressionar com o argumento quase sempre trazido pela advocacia pública,
sobretudo, em nível de suspensão de segurança. Inclusive, em um dos precedentes que levou o Superior Tribunal de Justiça a definir essa corte, lá está um agravo regimental em recurso especial que esteve a origem lá no estado da Paraíba, no caso em que a recorrente, doutor Prudente, foi condenada a justamente demolir uma casa que foi edificada em área de preservação permanente. Ela também foi condenada ali a remover todos os destroços e promover a vegetação nativa novamente, né? A promover essa revegetação. A súmula 613, então, ela vem para ser aplicada neste tipo de caso. Existem várias outras situações assim? Exatamente. Esse contexto que revela fato consumado Pois é. Como consequência de uma violação dos princípios dirigentes do meio ambiente, sobretudo precaução, prevenção, usuário pagador, tá? Responsabilidade social, né? Proibição do retrocesso ecológico e desenvolvimento sustentável, não pode, em hipótese alguma, à luz dessa súmula, ser invocado o argumento do fato consumado. Porque a advocacia pública vinha evocando... o fato consumado que revela um cenário agressivo do meio ambiente é porque não se observou a precaução. Porque exatamente o princípio da precaução é de acordo com a resolução 237 CONAMA, que exige estudo prévio de impacto ambiental com uma equipe multidisciplinar, competente, imparcial e ética, que não realize um estudo do interesse somente do empreendedor, mas, sobretudo, do interesse público e difuso ambiental, não é? Se esta resolução não foi cumprida. Se um estudo prévio de impacto ambiental não foi rigoroso, como normalmente não é nos casos das hidrelétricas faraônicas da Amazônica, né? Não será possível, nem nível de jurisdição ordinária, nem nível de suspensão de segurança, invocar-se o argumento do fato consumado. Vale dizer, a hidrelétrica está construída, não é possível mais reverter esse quadro. Porque, desculpe interrompê-lo, é bom fazer o registro. A gente observou várias suspensões de segurança, aí justamente acabando com algumas liminares que suspendiam empreendimentos. Exatamente. A súmula vem corroborar para inibir essas suspensões de segurança, que já é um abuso, né? Tendo em vista que o meio ambiente tem que ser preservado para as presentes e futuras gerações em termos ecologicamente equilibrados. A obra agressora do meio ambiente tem que ser desfeita. Doutor Prudente, essa súmula vai totalmente de encontro, ou seja, contrária a um projeto de lei que está em via de ser votado no Congresso Nacional, que é o 447 de 2012, que faz acrescenta o artigo 8, lá na Lei 8.866, que é a lei que trata das licitações e contratos da administração pública, justamente para vedar, após o início da execução de obra, a suspensão ou cancelamento por razões que ali já teriam sido pré-existentes após a aprovação do projeto de lei. É uma súmula que vai de encontro a esse projeto de lei. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Esta súmula, ela é oportuna exatamente para nos orientar, e não só o Poder Judiciário, mas também como também o Legislativo, que está votando essa matéria. E não só em nível de legislação ordinária, como esse projeto assim noticiado, Rafael, por você, mas na mesma linha de uma mal-sinada PEC, que dizia praticamente a mesma coisa, visando inibir a atividade do poder de polícia traçado constitucionalmente como garantia fundamental de todos no parágrafo 1º, incisos do artigo 225 da Constituição. O poder de polícia ambiental é garantia fundamental, e por ser de garantia fundamental no perfil do parágrafo 1º, incisos do artigo 225 da Constituição da República, ele se torna cláusula pétrea. Portanto, nem proposta de emenda à Constituição, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, muito menos legislação ordinária, nesse mesmo propósito de inibir a atuação administrativa dirigente, na linha da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a administração pública pode rever os seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
Porque como no por aí caso- só já poderia... Já né? poderia, com base no enunciado da súmula 473, e agora com base na súmula 613. Inclusive, Para doutor, preservar o meio ambiente. recentemente nós mostramos isso no programa de hoje, recentemente o TRF da primeira região ordenou que a Agência Nacional do Petróleo corrigisse uma falha relacionada a um posto de gasolina. Circulou-se uma fake news relacionada, né, um tema que está aí na moda, relacionado ao que aconteceu. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse caso. Ele é bastante recente e é bastante curioso também, né? Esse é um precedente que gera um paradigma importante. Não obstante, essas ações tenham se repetido em termos de pleito de indenização por danos materiais e morais. Não obstante a onda das notícias falsas. Exatamente. Hoje, no contexto, né, da modernidade informatizada, né, nós sabemos, e sobretudo também, né, em época de eleições, que já estamos nos aproximando, né, das eleições gerais de outubro, né, onde há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em combater as fake news, as notícias falsas. O que é a fake news? É uma notícia falsa, dolosamente implantada através dos meios de comunicação virtuais ou através de meios mesmo... Pode estar relacionado a um caso ambiental, que foi isso que o senhor vai contar para a gente agora. Isso também pode se relacionar com a questão ambiental. Mas se nós concebirmos o conceito de meio ambiente em termos holísticos, como deve ser, então nós temos que considerar que este caso que nós julgamos, que diz respeito, não é, a um pleito de um posto de combustível aqui de Anápolis, no estado de Goiás, que teve o seu nome, né, divulgado na mídia como se fosse uma empresa que falsificava combustível, e a Agência Nacional de Petróleo, né, tendo, portanto, como corrigir, né, essa notícia no seu nascedouro, não fez. Veja que aí ingressa também a questão da omissão do agente público. Sim, a omissão do agente público. E o argumento trazido pela agência reguladora de que houve um equívoco porque havia um posto com a mesma razão social no estado de São Paulo, era homônimo. Isso não é aceitável, porque as pessoas jurídicas têm CGC bem distintos. Que dá exatamente o judiciário precisou intervir para explicar a situação e evitar que o consumidor lá seja prejudicado. E acolher o pleito de indenização de R$200 mil por danos morais, uma vez que o nome da empresa foi divulgado e negativado e ela sofreu, sem dúvida alguma, um prejuízo enorme com a sua clientela, que, sabendo dessa notícia falsa, deixou de poder frequentar esse posto. Doutor Souza Prudente, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. É isso, a gente fica por aqui. Não se esqueça, você pode acompanhar as reportagens do Inteiro Teor e outras notícias do TRF da Primeira Região no nosso portal e no YouTube. E estamos também no Facebook e no Instagram. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.